Irmãos, muito boa tarde. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês novamente. Se eu pudesse estar aqui todos os meses, ou todos os dias. Mas o trabalho hoje, a distância existe, a distância física, porque distância de coração e pensamento não existe. Estamos sempre unidos. Essa é uma união coletiva, quando estamos todos unidos, pelo nosso sentimento de amor, de reconhecimento do valor dessa doutrina tão abençoada que estamos estudando na Casa Espírita. Eu pensava assim, pelo assunto de hoje, esses assuntos que nós estamos estudando na Lei de Progresso, eu pensei assim, caramba, quando é que numa religião a gente pensava de estudar, de ser convidado a refletir sobre particularidades tão importantes que de primeira mão a gente poderia dizer, isso é coisa de política, é só, ou faz parte só de quem lida com a educação. E não, meus irmãos, é em nome de Deus mesmo, de Deus, de Jesus, dos guias espirituais, que nós recebemos as instruções, os esclarecimentos e principalmente a necessidade que nós temos de conhecer todas essas coisas. Então a doutrina espírita vem e diz: você é um espírito, você é um ser imortal, que foi criado por Deus, simples e ignorante, mas com a determinação divina de Deus, do nosso Criador, que nós sejamos perfeitos num dia. E como diz o Livro dos Espíritos, um espírito perfeito precisa saber de tudo, a nível de ciência física e a nível de ciência moral. Por isso estamos aqui, meus irmãos, com toda essa alegria e felicidade de nossas almas, de podermos ser instruídos, esclarecidos, ensinados a enxergar a vida, a ver a vida de uma forma mais ampla e também mais acessível a todos nós. Como Antônio de Aquino, na mensagem, ele está dizendo o que falta para nós, o que falta para nós, o que falta ao homem para ser útil, o que falta ao espírito para realmente fazer o bem, prestar atenção no como é a sua vida, o que acontece na sua vida, porque nós, por não termos esses esclarecimentos, a gente fica com aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? Não é assim, não é a vida que vai me levar, eu sou o condutor da vida. A vida Deus me deu para conduzi-la e não para deixar que as coisas aconteçam, porque todo mundo faz, porque é assim mesmo, Por exemplo, essa expressão de Antônio de Aquino aqui, na mensagem, quando ele diz, primeiro ele está dizendo que falta a vontade coletiva. A vontade coletiva é nós observarmos as situações, os comportamentos, as ideias que surgem, principalmente, por exemplo, os modismos, e nós prestarmos atenção se esse modismo está de acordo com a lei natural, com a lei de Deus, ou simplesmente com o bom senso, e apoiarmos. Não apoiarmos de qualquer maneira, porque todo mundo faz, um modismo, às vezes ridículo, mas que nós vamos só na onda. Isso é deixar a vida levar. Outra expressão que ele fala aqui: quantos fazem força para que programas ditos ruins não entrem em suas casas, que é a mídia, O que nós apoiamos na mídia?
realmente nós apoiamos. Às vezes nós estamos apoiando também coisas ridículas, né? Nós não estamos prestando atenção a nível moral o que eu tenho ou não apoiar. Porque realmente, se todo mundo faz, vai entrando na onda. Isso é falta de responsabilidade e da vontade de prestar atenção no que está acontecendo e dizer não ao mal. Como diz Baltazar, criar resistência ao mal. Então nós estamos vendo aqui, assim, porque todo esse ensino da doutrina espírita traz um esclarecimento para nós conhecermos as coisas, né? Como a gente vê no livro dos Espíritos, falam de leis da própria sociedade, como é a lei do progresso, falam das civilizações, falando, né, dos países. Então, na verdade, nós temos que tomar ciência disso para termos consciência da responsabilidade do viver. Ou seja, saber do que está acontecendo, do que acontece, para prestarmos atenção de qual é a nossa participação. Como é que eu faço? Como é que é isso em mim? Porque a gente às vezes fica preocupado com o outro, não é? A gente fica preocupado, por exemplo, com os políticos, né? Mas não adianta eu reclamar do político e continuar fazendo as coisas erradas dentro da minha casa, né? No relacionamento com o meu semelhante que está mais próximo de mim. Por isso é a educação moral, né? Que a doutrina espírita está fazendo junto a nós, junto à humanidade. Nós precisamos, esse é o trabalho de Jesus, né? Porque Jesus está conosco há milhões e milhões de anos, desde quando a Terra foi criada, o planeta, porque foi Jesus que desenvolveu o planeta Terra. Então ele está junto a nós. Ainda hoje, com Jesus, no nosso encontro, o companheiro veio dizer assim, que a gente falou disso, né? Que um dia, aquele ensinamento de Emmanuel, que um dia Deus colocou um punhado de poeira cósmica na mão de Jesus e ele construiu o planeta Terra. Então ele falou, mas como é que pode Jesus ter construído o planeta Terra se ele está só há 2000 anos conosco? Né? Porque essa é a limitação da mente humana com relação a Jesus, da mentalidade humana. A gente considera Jesus somente de 2000 anos para cá. Né? E a doutrina espírita vem ampliar isso, vem estender a nossa visão às realidades espirituais, o poder dos espíritos, que está em Jesus, que Jesus já desenvolveu, já conquistou, e que é para todos nós conquistarmos. Por isso que ele disse, tudo que eu faço farei também, e muito mais, considerando a nossa limitação da época. Então, esses ensinamentos morais, esse é o trabalho de Jesus, né, voltando lá a Jesus, de 2000 anos para cá, foi quando a coletividade, a humanidade, de espíritos, já estava em condições de aprender a lei de amor. Mas veja só, quando Jesus veio, o coração do homem já estava, vamos dizer, devorado pelo egoísmo, como vai ser a lição de hoje, que a nossa Selma vai falar do Evangelho. Né? Já havia muito egoísmo, muito orgulho. Então não eram tão ignorantes assim. Havia sim a ignorância intelectual por conta da própria, vamos dizer, falta da consciência coletiva na época, que foi um povo muito machista, né? Um povo extremamente egoísta e que só se considerava os homens machos, né? Como gente, dizer assim, porque havia discriminação da mulher, da criança, do velho, não é isso? Até mesmo se essas pessoas não fossem ficar velhas ou não tivessem sido crianças, né? Então aí Jesus veio, por quê? Hoje, quando nós estamos estudando essa necessidade da consciência coletiva, ela tem um peso muito maior do
porque não entenderíamos, porque estávamos realmente com uma mentalidade tanto infantil a nível intelectual. Mas hoje todos podemos saber. Por isso, quando ele afirma que enviaria o Consolador, né, ele enviou o Consolador numa época em que foi a época da razão, já começou a época do pensamento, do raciocínio, da razão, das luzes do conhecimento humano. Então, aí, o que falta para o espírito poder valorizar o que ele aprende, o que ele conhece a nível de intelectualidade, a nível de conhecimento das leis físicas, das leis da vida física, da vida material? Falta o amor, falta o sentimento com relação ao outro. Por isso que Jesus, o trabalho de Jesus, ele veio para nos ensinar a aplicar a lei trazida através de Moisés, não sei quantos mil anos antes, mas que não foi trabalhada, né? Porque Moisés precisou trabalhar o comportamento de vida encarnada, do encarnado, né? E não, vamos dizer assim, vamos considerar que ele não teve tempo de ensinar a amar, né? Ou então ele não soube como ensinar a amar. Por isso Jesus veio, né? Aí que eu estava mostrando para o companheiro, Jesus não está junto a nós somente há 2000 anos atrás. Jesus está conosco desde que nós fomos criados por Deus como um princípio inteligente, que também fomos colocados nas mãos de Jesus para nos desenvolver no planeta Terra, que ele já havia preparado, que ele já havia desenvolvido, e o planeta já tinha entrado na condição de receber o princípio inteligente para eclodir do mineral e seguir a sua trajetória infinita, né? Para a perfeição. Então agora vamos ao nosso estudo, que vem ajudar-nos a compreender também nesse sentido, né, da vida coletiva. Está aí na folha de vocês o assunto do Livro dos Espíritos, que dentro da lei do progresso, que é o que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, tem hoje, são os povos degenerados. Os povos degenerados. Interessante, né? Informações que a doutrina espírita traz para nós, como eu disse no princípio, quando que a gente ia procurar saber dessas coisas, né? Quando que a gente ia se interessar, principalmente num tempo religioso, quando é que a gente ia se interessar de ter conhecimento dessas coisas? Mas é muito interessante, porque vem enriquecer o nosso conhecimento. Por isso, a doutrina espírita é cultura, mas é cultura mesmo, cultura intelectual e cultura moral, porque ela vem mostrar para nós que quando todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo tem por finalidade nos ajudar a nos enxergarmos dentro dessas situações. Porque todas essas situações aconteceram no caminhar evolutivo dos espíritos. Como, por exemplo, ele vem aqui na questão 786, falando para nós dessa questão que muita gente pensa às vezes. Parece que está dando para trás as coisas, né? Parece que está dando para trás, está retroagindo. E ele diz aqui, né? A pergunta: a história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie. Onde nesse caso está o progresso? Porque o que tem que estar seguro na nossa mentalidade de espíritos, encarnado ou desencarnado? Conhecimento da lei. Conhecimento, primeiro, certeza de Deus e certeza do trabalho de perfeição, da perfeição divina. Porque nós botamos muito em dúvida a perfeição divina. E por colocar em dúvida, por não compreendermos a perfeição, é que nós fazemos questões ou questionamentos desse tipo, né? O que é a lei do progresso? O que é progredir realmente? Na própria sociedade nossa,
está vendo o ser humano ter na sociedade. O que é progresso? Realmente, a criatura tendo certos comportamentos, é progresso ou não é progresso? É na palavra, na conduta, no relacionamento com o outro, né? Então, são muitas as situações. Leon Denis diz o seguinte, porque aqui também trata da mudança. É uma mudança que aconteceu, né? Está aqui, é uma mudança. Então, para nós entendermos o sentido da pergunta, onde está o progresso? Porque ele vem falando exatamente da mudança. Puxa vida, o povo que vivia aqui parecia que era um povo equilibrado, um povo bom até, e de repente começou a desenrolar as coisas, né? Começaram a surgir com pessoas com comportamentos errados, até modifica, né, as regras daquele local. Então, onde está o progresso? Vamos lá. O que é progresso? Progresso é ir para frente, é crescer. Sempre. Esse é o progresso segundo a lei de Deus. E crescer para frente, para o alto, sair do ruim para o bom, sair do mal para o bem, né? Isso é o progresso. Então, Leon Denis ensina para a gente o seguinte, num livrinho chamado O Progresso, de Leon Denis, ele diz assim: todo progresso exige mudanças, que é o que a situação do livro dos Espíritos mostra. Mudou tudo. De repente, aquele local ficou até tudo pichado. Antigamente era tudo pintadinho, bonitinho, hoje está tudo pichado. Caramba, o pessoal que mora ali, cadê? Por que fizeram isso? Como é que mudou tanto essa situação? A nossa própria cidade, né? Vai ficando cada vez mais feia. Aí dizendo, cadê aqueles espíritos que antes era tão disciplinado, tão conservador, tão caprichoso, né? Então, de repente, houve uma mudança. Aí Leon Denis diz assim: todo progresso exige mudança. Você sai de um estágio para outro estágio, mas nem toda mudança é progresso. Todo progresso exige mudança, mas nem toda mudança é progresso. E isso fala diretamente para nós, para a nossa sociedade. Isso é ter uma noção de coletividade, né? Porque para que todos aprendam. Você vê, olha o benefício da doutrina espírita vindo trazer esse esclarecimento para nós. Porque não é qualquer lugar ser todos, não, né? Então, na verdade, ele mostra que a mudança, ele até vai dar o exemplo aqui, quando uma casa ameaça cair, tu derrubas para construir uma outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela seja construída, há perturbação e confusão na tua morada. Nessas confusões que existem, esses movimentos, essas mudanças que existem, né? Se eu permanecer ali, então eu vou tirar da confusão a melhoria para mim mesmo e não dar para trás, quebrar tudo e fazer tudo errado. Mas o ângulo que ele mostra é que, a nível espiritual, os espíritos que ali estavam foram adiante, como ele diz, né? Compreende mais isso. Eras pobres e moravam no casebre, enriquecendo, tu a deixas para morar num palácio. Então, um pobre diabo como eras vem tomar o seu lugar. Então, na verdade, o progresso aí é do espírito que foi adiante, né? E aquela morada passa a ser morada de quem alcançou aquele nível que ele estava, que é o sentido do progresso do espírito, né? A continuação do caminhar do espírito na sua evolução. E nós precisamos da vida material para evoluir, para crescer. Lembra, eu sempre cito aqui para vocês, quando a gente fala de reencarnação, do porquê reencarnar, para que reencarnar, nós citamos sempre aquela expressão que está na Gênesis, e citada também por Emmanuel, que o corpo físico está para o espírito, o que a terra está para a semente. Então, o mundo material está para o espírito, o que a terra está para a semente.
semente colocada na terra, que ela começa a impulsionar de dentro de si mesmo as sementinhas que ela traz dentro dela para desenvolver o caule, a folha, as flores, os frutos, não é? Então o Espírito também vai caminhando nesse mesmo processo. Isso é o progresso. Para isso que Deus criou a lei de progresso, que é uma lei perfeita e imutável, como o próprio Deus, como são todas as leis morais que Deus criou. Então, no caminhar do estudo, ainda é importante a gente dizer aqui, quando Kardec pergunta, não há raças por sua natureza rebeldes ao progresso? Quer dizer, tem gente que tenta dar para trás? Ó, dar para trás a gente não dá não, tá? A gente permanece até aonde alcançou, né? Então, às vezes o espírito aparentemente equilibrado, mas que não conquistou ainda o equilíbrio, pode, de repente, ele se coloca num degrau, tentando uma subida, mas não consegue subir, então ele cai no degrau anterior, a que é a realidade dele, né? Se envolve com vícios, por exemplo, se envolve com drogas, se envolve com paixões degradantes. Então a criatura que parecia que estava tão bem na vida, de repente, nossa, fulano estava tão bem, tão educado, tão não sei o quê, hoje está um trapo. A gente não fala assim? Não sai as pessoas que vivem até na família e de repente acabam mendigo de rua, morando na rua, abandona tudo, entendeu? Isso aí não é, o espírito não degradou, não decaiu a nível espiritual, a nível material, né? Por conta de que ele apenas estava tentando uma conquista e não conseguiu. Então, ele se deixou cair, que é a tal chamada queda moral do ser humano, a queda moral. Ele já traz nele as tendências do vício, mas ele traz nele também a vontade de sair do vício, mas como ele muitas vezes não teve apoio nem da educação, nem da família, nem da sociedade. Meus amigos, presta atenção. Vamos falar de um mal coletivo atual muito forte na sociedade. Existem muitos outros, mas vamos falar de um que está muito gritante na sociedade: o alcoolismo. O alcoolismo é uma situação degradante do comportamento humano, né? Do comportamento humano, na sociedade. Por conta de quê? Da fraqueza do espírito. Ora, o espírito já traz em si o vício. Ele já traz em si o vício, né? E encontra na sociedade, às vezes desde pequeno, no núcleo familiar até, o convite. O convite não à renovação, mas a continuar o vício, né? Abençoada, não sei se eu falo abençoada ou não abençoada, cervejinha. É álcool. Como você vai curar o alcoolismo, que é o grande mal que tem arrasado a sociedade, com todo esse convite, com todo esse plagiamento da cerveja na sociedade, né? Então o espírito, ele fica com dificuldade de vencer isso, porque o estímulo é muito grande. O estímulo é muito grande, né? Inclusive, nós sabemos da grande dificuldade que é para o próprio alcoólatra admitir a necessidade que ele tem de um tratamento, por exemplo, nesse órgão, o AA, do Alcoólicos Anônimos. Ele tem dificuldade porque ele não consegue admitir que aquele vício está nele e que ele precisa ter a consciência disso para ele poder aprender a dizer não, resistir ao mal. E o dizer não, meus irmãos, não é que é um comportamento assim, um tanto ilusório que os espíritos têm, porque não tem noção do que é
não têm ideia disso, né? Porque, veja bem, é muito forte no espírito, porque ele já vem trazendo isso desde outras existências, né? Aí o valor que nós temos conhecimento de sermos seres imortais, o valor que nós temos de ter conhecimento, que trazemos de vidas passadas as mesmas coisas, as mesmas situações que nós desenvolvemos lá, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas como a gente vê a sociedade caindo no comportamento, sendo arrastada, por que está sendo arrastada? Porque não tem força de resistir. E não tendo força para resistir, ainda é estimulada. É muito estimulada, né? Estimulada desde pequeno. Uma vez eu vi um garoto de 6 anos beber cerveja como um adulto. Ainda falei para o pai dele, meu filho, que era um conhecido meu, como que você permite o teu filho beber dessa maneira? Aí ele diz, a mãe dele bebe, deixa ele beber, eu dou livro para ele. Então você vê apenas como é que eles chamam, tirar o corpo fora? Né? É fácil você tirar o corpo fora. É problema da mãe. Como a mãe diz, é problema do pai. E com isso, quem torna-se joguete? O próprio espírito. Porque ele já não teve, desde esse momento, o apoio, a sustentação para vencer. Então, amigos, a consciência coletiva é todos terem conhecimento e todos lutarem juntos. Todos dizerem não, né? E outra particularidade é que quando um companheiro, eu vejo muito isso e vejo assim com muita pena, sabe? Muita pena. Até mesmo que eu estou falando para vocês de uma situação da minha família, uma particularidade que tem na minha família. Porque eu tenho um irmão que está há 18 anos numa área. E eu vejo assim, né, como que nem a família, os irmãos, a minha mãe deu a ele toda a força, ela foi frequentada lá no né, para esse auxílio, que é o que ela precisa. Porque quando um espírito desse vem uma família e, vamos dizer, explode uma situação dessa na família, é porque a família está doente. Não é só ele que está doente. E o compromisso da família é erguer aquele espírito. O que a gente tem visto, que não tem acontecido. Então, mas quando, quer dizer, o espírito ele tem que estar muito determinado para vencer essas coisas. Muito, porque ele conseguiu já há 18 anos se manter. Hoje ele é um grande trabalhador no ar. E outro dia eu soube pelo próprio doutor Eco, né, falando para um amigo, que o AA é um trabalho de Jesus. Ele pensa que o trabalho de Jesus é só na casa espírita ou só nas igrejas. Não é não. Todos os órgãos, todas as instituições que trabalham na sociedade para erguer o ser humano é trabalho de Jesus. Não tenho dúvida disso. Porque ele é o Salvador da humanidade. E nós precisamos enxergar em Jesus, né? Inclusive, essa lição está aqui nessa obra também de Antônio de Aquino, que Antônio de Aquino vem falando da consciência coletiva para o Brasil. Então, nessa obra, ele traz muita mensagem relativa ao Brasil. Inclusive, uma das mensagens, até que eu tenho impressa, para não procurar a página, é Jesus, o grande condutor do Brasil. Mas não temos ideia do nosso país nas mãos de Jesus, o que ele é. Por isso, precisamos ter uma consciência coletiva da valorização da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, cada um de nós nos conscientizarmos do bem que recebemos da doutrina espírita e levarmos adiante, porque somente ela tem hoje essa particularidade tão grande de esclarecer as criaturas, de instruir os homens para que eles possam se erguer. Então, eu digo para vocês, às vezes, o que eu disse que me penaliza muito é
mal coletivo que nós vivemos. Então, Antônio de Aquino, é uma coisa assim, eu estava preparando a palestra, e eu estava vendo Antônio de Aquino e Doutor Eva, esses espíritos que têm incansavelmente nos orientado, nos instruído na nossa casa espírita, e aqui nosso querido Doutor Eva aqui também. As mensagens que nós selecionamos são as mensagens que eles deram no dia que nós estudamos esse artigo da Lei do Progresso, principalmente a questão 789 daqui do Livro dos Espíritos. Então, eles, no final da reunião que a gente tem lá no CELT, a comunicação dos espíritos. Então, essas comunicações foram dadas no dia que esse estudo foi feito na casa. Aí eu falei, puxa vida, eu não posso perder essa chance, né? Eu não posso perder essa chance de mostrar como esses espíritos nos ensinam, nos esclarecem, né? Com relação ao primeiro momento da questão 786, de corpos degenerados, Antônio de Aquino, também nessa obra, Raios de Luz, esse aqui não foi pelo CELD, não, foi pelo médium Luandir João Junqueira de Matos, mas foi editado pelo CELD. Olha que interessante que ele diz aqui para a gente: para onde caminha a humanidade? Irmãos meus, a criatura humana tem momentos nos quais procura abarcar os acontecimentos do mundo de hoje, e como é limitado o campo de percepção do homem, ele se interroga para onde caminha a humanidade. Não é o que a gente faz? A gente tem visto jovens programando o casamento, mas como que renunciando à condição de ter filhos. Por quê? Não vou ter filho não sei o que vai ser do meu filho amanhã. Nós não podemos pensar assim não, meus irmãos. O que é isso? Né? Ou a gente entende que a encarnação, o casamento, a família é um projeto divino, objetivando a evolução da humanidade, dos espíritos que precisam reencarnar para poder continuar o seu processo evolutivo, ou não entendemos nada disso, né? Enquanto que a doutrina espírita está realmente nos esclarecendo sobre isso. Então a gente fica fazendo essas perguntas: para onde vai esse povo? Onde vai a humanidade? O que será do Rio de Janeiro daqui não sei quantos anos? O que será do Brasil não sei quantos anos? Nós temos noção do projeto de Jesus para o Brasil? Nós não temos visão disso, né? Por isso, somos um povo ainda que remamos contra a maré. Até nos tornamos anticristo, porque em vez de nós colaborarmos com Jesus, que está nos trazendo esclarecimento para que a lei de Deus seja implantada na terra, para que os mecanismos divinos para a evolução do indivíduo, a evolução da sociedade, a evolução do planeta se realize, o que nós estamos fazendo? Dando para trás. Nós estamos tentando impedir, porque não vamos conseguir, porque a lei de causa e efeito, a dor e o sofrimento vem com um montão, mas é a escolha nossa, não podemos reclamar. Então Antônio de Aquino diz: antes que vos possamos sugerir uma resposta, vamos caminhar um pouco para trás. O mundo é mais velho do que pensam as criaturas, e através da história e das descobertas científicas, percebe-se que a humanidade vem evoluindo, crescendo, atingindo determinados estágios e depois sucumbindo. Existem cidades das quais sabeis apenas da existência porque foram soterradas por erupções vulcânicas, forças gigantescas da natureza. Nós não temos ideia disso. Subiu um povo, né? Material, a parte material. E aqueles espíritos, onde estão? Né? Sabeis também, por informações científicas, que existem cidades adormecidas
quais, hoje em dia, é bem possível que deles não mais existam os cemitérios onde deviam estar os despojos dos que desapareceram. Poderosos e humildes sucumbiram da mesma forma. Ricos e excluídos também se reuniram em torno do seio da terra. Dessa forma, olhai, pois, o vosso mundo. As transformações e os fenômenos vêm acontecendo, alguns até de forma bem acelerada. Muitos assim não pensavam e outros, por certo, nem perceberam. As sociedades desaparecendo, como aconteceu há milênios. Os poderosos que hoje lutam e se apossam das riquezas que humilham os excluídos também passarão. A natureza persiste, a natureza continua e seu trabalho perene de transformação, não há devastação, não há morte que resista, sem que haja o renascer de alguma coisa, de algum bem, o renascer da própria vida. Então nós temos que aprender que todo esse processo que o planeta passa e que some cidade, que aparece até continentes, não atinge os espíritos, não acaba com os espíritos. Os espíritos retornam ao mundo espiritual e vão fazer a avaliação do que conseguiram. Como ele diz aqui, o que conseguiram aqueles, os poderosos que exploraram, os poderosos que humilharam, vão nascer em que tipo de cidade na Terra? Não vão nascer, né, em cidades onde o bem impera, né, em planetas onde o bem impera. Aí, por isso, nós estamos todos vivendo esse estágio de provas e expiações, porque não temos sabido aproveitar as benesses da natureza, o bem que a terra traz para nós. Então, deixa eu pegar agora a mesma missão que o Dr. Herman, não podia deixar de falar do Dr. Herman para vocês, que o nosso querido Dr. Herman nos trouxe também lá no CELT com relação a esse estudo. Estudos espíritas, caminho para a elevação. Ouvimos os nossos estudos de hoje e certamente para muitos houve uma informação importante. Tal como somos na Terra, tal seremos no mundo dos espíritos. Então eu não mudo só porque eu desencarnei. Aí é a observação. Como eu estou hoje? O que eu tenho feito de útil, de real? Que hábitos eu tenho que realmente possa me dar a condição de ser chamada pessoa sensata, equilibrada, idônea, de caráter? Esse é o objetivo da lei divina. Por isso Kardec colocou que a verdadeira educação é aquele conjunto de hábitos que faz a transformação do caráter das criaturas. Educar é modificar, quando necessário, fortalecer o caráter, né? O procedimento no bem. Né? Então, nós precisamos avaliar isso na nossa vida. Não adianta a gente ficar com esse negócio de medo da morte, não. Medo da morte não resolve a vida de ninguém. Medo da morte não dá caráter para ninguém. Né? E estudamos a doutrina espírita para aprendermos a lidar com isso, porque a nossa realidade é sermos imortais. Então, diz doutor Herman, almas sofridas, inquietas, desastradas, capazes de criar desarmonia nos lugares onde vão. Certamente que isso caracteriza o seu estado interior, que pede uma necessária mudança, transformando-as para melhor, fazendo com que sejam equilibradas. É isso o que vai ser pedido a tais almas no mundo dos espíritos, que se transformem em espíritos sadios, equilibrados e voltados para o bem. Filhos,
se nós não prestarmos atenção no que, eu vou usar até assim, no que comemos, bebemos, vestimos e buscamos como lazer, como distração, como companhia, as preferências. Nós fazemos mais de 40 e não sei quantas mil escolhas diariamente, opções de vida. Somos livres para isso, mas vivemos reclamando da vida. Por que reclamamos da vida? Se foi eu que escolhi, eu que quis, eu que busquei, que direito eu tenho de reclamar? Né? Por isso que nas nossas escolhas, e isso ele vai dizer aqui, ó, busquemos melhorar-nos todos os dias, sabedores que somos de que fatalmente viveremos no mundo dos espíritos, o mundo verdadeiro, e precisaremos estar em paz com o conhecimento, com o sentimento e naturalmente com a ideia de Deus. Aí a Casa Espírita abre oportunidade de palestra, que é um estudo, palestra, cursos. Quantas pessoas ficam para o curso aqui na casa depois que acaba a palestra? Quantas pessoas aqui que recebem o benefício da palestra, do estudo aí, do passe, das orientações do doutor Herman, quantas se dispõem a vir estudar a doutrina para poder melhorar, para poder colaborar consigo mesmo para sair daquela dificuldade que a gente acha que os espíritos vão estalar o dedo e sair, tirar a dificuldade da gente? Quantas de nós fazemos isso? Quantos ficam para o estudo? Quantos até já se formaram médiums e participam verdadeiramente dos estudos? Eu sei que o doutor Herman aqui puxa a orelha de todo mundo, né? Agora você imagina nas casas espíritas em que não há esse acompanhamento tão de perto como a bênção que nós temos, tanto aqui quanto no céu, né? Esse acompanhamento de perto, esses espíritos carregam a gente no colo, né? Imagina quantos não têm isso, e nós que temos, o que fazemos? Né? Então, busquemos melhorar-nos todos os dias, porque é trabalhando todos os dias da nossa vida que nós vamos desenvolver hábitos de bem proceder, para sermos isso que Ele quer que a gente seja aqui, ó. Ele quer não, que está na lei de Deus, né? O que Jesus veio ensinar, para sermos, é isso que vai ser pedido a tais almas no mundo dos espíritos, que se transformem em espíritos sadios, equilibrados e voltados para o bem. E nós estamos encarnados para isso. Nós estamos encarnados para regressar ao mundo espiritual mais fortalecidos, mais esclarecidos, com mais estrutura. Agora, a gente deixa o medo da morte dominar a gente deixa as viciações sobreporem a nós, como aqui outra coisa muito interessante, e de Antônio de Aquino agora, aí na mensagem de vocês, que está com vocês. Olha que interessante isso aqui. Povos que assumiram no século que acabamos de ver passar o papel de grandes destruidores de sociedade, recuperaram-se rapidamente e trabalharam pelo próprio progresso, atraindo para junto de si ou para a sua coletividade camadas enormes de criaturas, tão somente porque desejam acertar. Então, os governantes de antigamente, das encarnações passadas, né, que aquelas que trucidaram, que mataram, que escolaram, né, que não ajudaram como deviam ajudar, eles desencarnaram, realmente se melhoraram, como está dizendo o Espírito aqui, e eles pedem para novamente virem como governantes, como mandantes, como ajudar aquela coletividade que está
com dificuldade de caminhar por conta do que eles fizeram no passado, então eles vêm e tentam melhorar, melhorar a sociedade. Mas olha o que diz Antônio de Aquino: a vontade coletiva prevaleceu sobre os erros. Então, aí a gente desenvolveu o ódio, aí continua com ódio, continua com raiva, continua na indisciplina, continua achando que tem, todo mundo faz os erros. Ele diz que os erros se sobrepuseram àquelas ordens que vêm, as leis que os homens criaram. E se você buscar lá o código das leis humanas, como é que chama como é que chama esse livrinho que tem as leis? O código, aliás, o doutor Emma está mandando vocês estudarem aqui o Código Penal, né, da vida futura. E não percam essa oportunidade. Então você vê, aquele livrinho que traz as leis, estou lembrando, é isso, a Constituição, isso, obrigada. Ali, se você ler, são lógicas, são leis legais, são coisas boas que o homem já criou, já tem a mentalidade. Só que, o que acontece? As criaturas não respeitam a vontade coletiva que apoia o erro, não respeita. A gente não respeita a lei de trânsito, a gente não respeita a fila, a gente não respeita as coisas. Então ele está mostrando que a vontade do povo está mais apoiando o erro do que apoiando o acerto. Existe a lei que leva às coisas certas, às coisas corretas. Mas nós precisamos conhecer essas leis e obedecê-las. Né? Então a vontade coletiva tem que estar em cada um cumprir o seu dever e fazer as coisas certas. Né? Então nosso doutor Herman diz, né? Aí vem o objetivo de estar numa casa espírita. Olha, cada um de nós foi trazido aqui, não foi trazido aqui por acaso. Cada um de nós foi trazido aqui é porque temos condições de aprender e de sermos um instrumento da sociedade para melhor. Tenho certeza disso. Não existe acaso na lei de Deus. E os benfeitores espirituais, os guias espirituais, eles só brigam de serviço. Eles não fazem as coisas de qualquer maneira e nem bajulam a gente. Eles nos trazem aqui porque eles veem em nós condições de cura, condições de correr atrás da saúde e condições de sermos colaboradores da própria sociedade, melhorando o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Todos os estudos espíritas tendem a fazer com que o homem crie esse estágio de elevação, que o há de transformar em um ser sadio e bom. Aí, busquemos entender as lições mais uma vez e trabalhemos a própria ideia. Que Deus ajude a todos de volta aos seus lares. Proteja os que estiverem aqui buscando a cura e ilumine também aqueles que vieram estudar conosco. A luz que se fez durante as nossas preces. Alô? Eu me esbarrei aqui, né? Vou repetir. A luz que se fez durante as nossas preces trouxe para cada um o recurso necessário para que tenham uma semana de lutas, sim, mas de trabalho e de paz. Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude a ter essa consciência coletiva, pelo menos essa mentalidade que nós estamos aprendendo a ter com a doutrina espírita. Criar resistência humana. Não apoiar o erro nem o pensamento. Tudo começa no pensamento. Então vamos valorizar o trabalho de Jesus, o trabalho desses guias amorosos, incansáveis em nossas vidas. E vamos trabalhar, meus irmãos.
trabalhar por nós e trabalhar pela nossa sociedade, que é isso que Jesus aguarda de cada um. Muita paz para todos.